Vamos começar a gravar, exatamente. Muito boa tarde a todos. Vamos então dar início a este segundo webinar sobre turismo arqueológico. Hoje temos connosco o nosso colega Paulo Costa Pinto, que faz parte do grupo de trabalho da Arqueolóquio, que é uma pessoa muito, muito conhecedora sobre estas temáticas, e eu pedi para ele se apresentar a si mesmo, porque acho que é muito mais interessante a pessoa poder partilhar o seu percurso sem nós estarmos a ler aquelas notas biográficas, que é o costume. Por isso, Paulo, se não se importar, se apresentar e depois começar a sua apresentação. Okay. Muito obrigada pela sua participação com ela. Obrigado a todos por estarem cá e por terem disponibilizado o vosso tempo para assistir a esta apresentação e poderem conversar um pouco sobre este assunto. A apresentação começa ali com um quadrinho que parece um postal, que é dali de um monumento que está na Serra do Alvão, que é monumento nacional e que é a Moa do Alto Coturino, e que está mais ou menos abandonada, mais ou menos, tem sido limpa, mas não é visitada nem visitável, apesar de estar a 100 metros de um portão que dá para uma estação de serviço da autoestrada. E tem aquela implantação que eu lhe vi. Isto é um bocadinho um exemplo dos muitos monumentos que nós temos no país e sobre o qual vamos falar e que não são visitados, e é preciso perceber porque é que não são visitados. Hoje, quando estava a abrir o computador, apareceu isto no wallpaper de hoje, do Bing da Microsoft. Aquele wallpaper que eles metem quando estamos à espera, quando demoramos um bocadinho mais tempo, aparece esta referência: prefere que a sua ilha paradisíaca venha acompanhada de uma boa dose de história e cultura misteriosas. Parecia de propósito para o dia de hoje e eu achei que devia partilhar convosco, porque é um bocado o tema do nosso trabalho que tem a ver com pôr em conexão património arqueológico, uma boa dose de história e cultura, com a visita que as pessoas fazem, com as férias, com o resto do mix que as pessoas procuram nas suas férias. Alexandra pediu para eu me apresentar e eu achei que valia a pena apresentar-me com estes dois livros. Eu sou licenciado em História e nasci em 1965, portanto já estou com alguma idade e trabalhei durante vários anos, na verdade de vez em quando ainda trabalho, mas trabalhei durante 20 anos em permanência como arqueólogo municipal, em Vila do Conde, mais concretamente. Tive desde sempre uma preocupação muito grande com a função social da arqueologia, porque me parecia muito estranho, as duas coisas. Parecia muito estranho que as pessoas pagassem o meu ordenado, pagassem o ordenado da equipe que entretanto se foi criando em Vila do Conde, que era uma equipe grande, chegou a ser o maior gabinete de arqueologia do país, efemeramente, mas foi. Tinha 10 pessoas a trabalhar permanentemente e que não lhes dessemos nada de concreto em troca, a não ser uma investigação que as mais das vezes se destinava a agradar e a ser vista pelos pares, não pelas populações. As questões podem ser depois discutidas e eu terei muito gosto em discuti-las, porque eu acredito que é na discussão que nascem evoluções no pensamento que são importantes para resolvermos os nossos problemas. Ainda nos anos 80 foi-me parar às mãos este livro, o Visitor's Welcome, que era um pouco uma resposta. Ele é publicado em 88 pela Great Manchester Archaeological Unit e é um manual de como receber pessoas em sítios arqueológicos. E veio-me parar às mãos, graças ao Museu Dom Diogo de Sousa, que o recebeu, e à doutora Isabel Silva, que o partilhou, e é um manual que me guiou durante vários anos a partir daí.
dizia o manual, respondendo um pouco às minhas preocupações já na altura, que não se pode fazer uma escavação sem partilhar com os cidadãos e sem fazer um esforço concreto para partilhar com os cidadãos não apenas o processo da escavação, mas também os resultados que vão sendo conseguidos. Foi um livro muito semental, muito seminal, porque foi um livro que teve a característica de me explicar que não era preciso chegar ao fim da escavação, não era preciso chegar ao fim de todo um processo de investigação para irmos partilhando. E não era necessário de todo que chegássemos a conclusões incontestáveis para podermos partilhar isso. Pelo contrário, deveríamos ensinar às pessoas que em ciência as soluções vão sendo testadas e vê-las contestadas é muito interessante e é um processo que é dinâmico e que ajuda a melhorar a ciência, ajuda-nos a fazer boa ciência. O livro que está ao lado é também um pouco a minha cara, um pouco a história da minha maneira de estar na arqueologia. São as atas dos 100 anos do arqueólogo português. Eu dizia outro dia a Alexandre que faz 30 anos este ano, este congresso, em 2026. Em 1996, uma associação de Vila do Conde juntou-se com a Câmara de Barcelos, a Câmara de Vila do Conde, com a atual diretora do Museu Dom Diogo de Sousa, e fomos jovens arqueólogos a Lisboa, ter com o diretor do Museu Nacional de Arqueologia, o Dr. Francisco Alves, pedir-lhe autorização para celebrar o quê? Para celebrar os 100 anos do arqueólogo português, que tinham acontecido no ano anterior. E os 100 anos do arqueólogo português não tinham sido celebrados pelo Museu Nacional de Arqueologia, porque então, acho que era secretário de Estado da Cultura, não tenho a certeza, tinha dito que não era relevante e, portanto, não se celebraram. Estas duas câmaras do norte do país, perfeitamente medianas, e os seus joveníssimos arqueólogos foram lá. Ele disse que sim, que podíamos celebrar, e nós organizámos um congresso internacional onde tinha essencialmente como tema o papel social da arqueologia. O papel social da arqueologia a ser apresentado numa altura em que nascia o IPA, nascia o Parque Arqueológico do Coa, nascia muita da arqueologia empresarial em Portugal, e nasciam todas estas questões. Até esse momento, não ao Congresso, mas àquele ano e àqueles anos, a arqueologia era uma e passou a ser outra completamente diferente. Basta dizer que praticamente não havia arqueólogos fora das universidades, e hoje é o paradigma que temos, não é? Completamente diferente e é muitíssimo mais vasto. Este congresso tinha uma parte que se dedicava ao valor económico da arqueologia e à importância económica da arqueologia, e tinha uma parte que dizia respeito às empresas e ao trabalho empresarial. Vieram empresas inglesas mostrar o trabalho que faziam cá, e à musealização de sítios, porque nos parecia relevante que percebêssemos como musealizar sítios arqueológicos, que é um tema que ainda hoje levanta alguma problemática. As pessoas ainda hoje não gostam muito desta junção, mas é uma questão mais de corporativismo do que de outra coisa. Pronto, estes dois momentos, o momento em que eu percebo que tenho que partilhar e que estou correto no esforço que estou a fazer para partilhar constantemente aquilo que vou descobrindo, mesmo alterando aquilo que vou dizendo ao longo do processo, e o momento em que percebo que tenho que ter um retorno social e económico a sair da arqueologia, e que isso não constitui nem uma massificação dos resultados, nem eu vou usar um termo forte, mas ele foi usado no passado,
uma prostituição da arqueologia e da atividade científica. Esses dois momentos foram muito importantes. Na verdade, se nós dermos retorno, podemos exigir apoio. E como está escrito nessas atas por alguns autores, por um autor em particular, o professor Francisco Queiroga, não se faz boa ciência sem boas equipes. E as boas equipes custam dinheiro, não é? Não é a gente que trabalha connosco, não é a nossa equipe particular, é a interação com especialistas nas mais diversas ciências que fazem parte da área científica da arqueologia e da história. E essa interação custa dinheiro. Nós não podemos pedir esse dinheiro se não dermos um retorno à comunidade. E podemos, mas não o vamos receber. E, portanto, a ciência que acabaremos por fazer é seguramente pior. Mesmo que o líder, mesmo que o arqueólogo ou a arqueóloga sejam gênios, a ciência que fazem é seguramente menos informada do que a ciência feita por uma equipe com muitos saberes agregados. Os sítios arqueológicos destacam-se numa paisagem com camadas, todos sabemos isso, todos os que trabalham em arqueologia. Eu percebi que temos aqui no grupo gente que é arqueóloga e gente que não é, gente que trabalha com turismo mais diretamente. Eles são milhares e são interessantes para os visitantes. São interessantes para os visitantes porque eles querem ver aprofundada a sua experiência, e são interessantes para os visitados porque têm a oportunidade de dar o retorno de que falámos antes. Aprofundada a sua experiência, há quem diga que os visitantes, há quem diga, e está publicado também, que os visitantes apenas massificam os sítios, passam à frente, não querem saber, banalizam a informação que lhes chegam. Não é a experiência da maior parte das pessoas. As pessoas não querem receber uma enciclopédia no momento, mas querem aprender. Havia um poeta que dizia que as pessoas sabiam o que queriam, e uma das coisas que queriam era aprender aquilo que não sabiam. E isto é assim mesmo. Os nossos visitantes querem aprender aquilo que não sabem. Se lhes fizermos um discurso pouco adequado, aí sim saem do sítio. Dizia eu que eram milhares. Eu fiz uma coletânea, uma recolha ligeira das informações. Eu não sei se têm consciência, tenho pena de não estar a ver as vossas caras, mas de facto não consigo. Não sei se têm consciência destes valores, destes números, não é? Temos duas bases de dados e uma publicação, na verdade duas publicações ali referentes. O CIPA, que é o Sistema de Informação do Património Arquitetónico, que na verdade é para todo o património com interesse histórico, que pertence ao PCIP, ao Património Cultural e Instituto Público, e que elenca à data de hoje 33.512 monumentos. Embora o CIPA seja uma obra monumental e de super respeitável, na verdade tem problemas de estrutura informática e, portanto, de vez em quando não passa os dados todos. Mas estes 33.000 monumentos, 33.512 monumentos existem e fazem parte do nosso património. Públicos, privados, alguns classificados, provavelmente a maioria, mas outros não são sequer classificados, mas estão inventariados como de interesse histórico. Depois temos o portal do arqueólogo, também hoje pertence do Património Cultural IP, que assinala 39.894 sítios arqueológicos. Aqui já não são monumentos com interesse histórico, são sítios arqueológicos mesmo, com 54 tipologias que o portal elenca, e nestes 39.894, quase 40.000 sítios, 200 no site do CIPA são identificados como visitáveis. O website do PCIP identifica apenas 4
e identifica apenas 4, perdão, apenas 9, mas são os 9 que pertencem diretamente, os 9 sítios arqueológicos que pertencem diretamente à responsabilidade do PCP e que estão visitáveis. E depois temos a publicação da Almadã, isto dá-nos um quadro do que é visitabilidade de sítios arqueológicos no país. As publicações da Almadã, que fez 2 publicações dedicadas à visitabilidade, uma em 2001, que assinala 300 sítios visitáveis, baseado num inquérito em que há critérios e se pergunta se as pessoas têm acessos, se estão explicados, se as ruínas estão conservadas e têm acesso público. Não é? E em 2016 assinala 500 sítios visitáveis, portanto quase 15, não é quase, é mesmo 15 anos depois, assinala 500 sítios visitáveis numa segunda publicação. São aquelas 2 que estão aqui em cima, à direita. Portanto, nós temos, genericamente, 40 mil sítios, dos quais apenas 500, não usando os dados do portal do arqueólogo, mas sim os da Almadã, dos quais apenas 500 são visitáveis. E temos um país que recebeu em 2024 quase mais de 30 milhões de visitantes estrangeiros. Levantam-se várias questões, não é? Levantam-se algumas questões que merecem reflexão. Primeiro, se é um bom número. 500 sítios visitáveis. 500 sítios visitáveis parece pouco comparado com os 39.800, não é? Com os quase 40 mil. Mas num país que tem 308 municípios, é mais do que um por concelho, não é? E, portanto, estamos a falar de uma distribuição razoável, se o esforço para os tornar visitáveis for concreto, for real. Na minha ótica, evidentemente. A segunda pergunta é se é razoável querer mais. Eu pus ali um mapa ao lado, esse mapa é um extrato do portal do arqueólogo e é um extrato que diz respeito só aos sítios com arte rupestre. E os sítios com arte rupestre são aquela mancha toda que ali vem. Os sítios todos cobrem o país com aquelas bolinhas, o país parece uma mancha cor de laranja, não é? E pergunta-se, se todos forem visitáveis, quem é que paga essa visitabilidade, não é? É preciso investir em acessos que sejam reais, porque mesmo aqueles 500 sítios não são efetivamente visitáveis ao nível do que deviam ser. Dou-vos um exemplo. Perto do sítio onde eu trabalho, a Citânia de Briteiros, tem um passadiço para entrar, um acesso regularizado. Esses acessos são essenciais para e estamos a falar apenas de acessos físicos, são essenciais para as pessoas poderem entrar, pessoas com problemas de locomoção, pessoas que têm problemas. Levei lá um arqueólogo que tinha um problema num pé e não conseguiu fazer a visita. Mas também as pessoas em cadeiras de rodas ou as famílias com crianças. As pessoas com rodas porque têm crianças em carrinhos de bebê. Nenhuma dessas pessoas conseguem entrar na Citânia de Briteiros. E a Citânia de Briteiros é provavelmente o melhor dos sítios arqueológicos em termos de visitabilidade no norte do país. Ou vá lá, pelo menos entre os castros do norte do país. E está, obviamente, na lista dos sítios visitáveis. Tem explicações, tem centro interpretativo, tem apoios aos visitantes. Mesmo assim, tem este tipo de dificuldade. Para se pôr um sítio a ser visitável como deve ser, como é recomendado pela museologia, como podemos ver em alguns sítios pela Europa fora, o volume de dinheiro é muito dimensionado e é importante perceber como é que ele se consegue.
portanto, é preciso pensar se deve investir em mais sítios e ultrapassar os tais 500 que ali estão. Perceber e esclarecer se há critério, se houve algum critério que justifique que se invista num sítio e não no outro, assumindo que não se vai investir nos 40 mil, não se vai investir nos 40 mil. É muitas vezes político. É muitas vezes político no presente e foi muitas vezes político no passado. Os castros do noroeste de Portugal foram muito escavados porque se dizia que eram celtas e na primeira metade do século XX, até ao fim da Segunda Guerra Mundial, era popular ser-se celta. E curiosamente, durante uns 20 anos quase não houve escavações a seguir ao fim da guerra, porque escavações nos castros, porque de repente deixou de ser popular ser celta e portanto, já não queríamos ser parecidos com os europeus da Europa Central, que eram quem se dizia que eram celtas, e o investimento caiu a pique. Portanto, houve sempre um critério político, muitas vezes houve um critério político. Esse critério foi visto depois, mais tarde, em investimentos e em diferenças de investimentos. Lembro-me no início do século, deste século, que o outro não podia ter sido, que o IPAR, creio que o IPAR na altura, publicava uns guias de turismo patrimonial e nós convidámos o responsável a vir a Vila do Conde fazer uma conferência. E ele mostrou-nos uma série de guias de turismo patrimonial que não tinham, que eram muito interessantes. E eu perguntei se não podíamos, porque eu trabalhava com castros, com povoados fortificados do Noroeste, perguntei se não podia investir num guia do género para os castros, a Citânia de Cemiteiros, a Citânia de Sanfins, o Castro de São Lourenço em Esposende, e o sítio onde eu trabalhava, que era a Citânia de Bagunte, e muitos outros. Ele disse que os castros não tinham visibilidade. E os castros não terem visibilidade é uma piada, porque ele tinha publicado um guia do património árabe em que no sul do país, essencialmente, em que boa parte dele, um património notável e um património riquíssimo, mas boa parte do que estava no guia eram pequenas pedras decoradas, incluídas nas paredes de edifícios mais recentes. Não ouvi. Não, foi alguém que entrou, Paulo, e que não tem o micro desligado, mas estou a tentar. Ok. Eu estava a tentar ouvir. Não é que o património islâmico não fosse fundamental e muito importante, porque faz parte da nossa matriz identitária de facto, mas o património que está a norte e que, como sabem, a maior parte dos investigadores nem sequer é, de um ponto de vista étnico, celta, coisa nenhuma, assumindo que há celtas étnicos, também é muito relevante e está ali completamente à vista, mas não era popular, ainda nessa altura, não era popular falar nele e, portanto, não houve qualquer proposta de investimento. E, portanto, isso existe. Eu não estou a fazer uma condenação do caso concreto, eu estou apenas a refletir sobre os critérios que justificam investimento num sítio e não investimento noutro. Para vos dizer a verdade, a minha perspectiva, ao fim destes anos de trabalho em arqueologia, que já vão ser quase 40, é que tem a ver com a vontade de algumas pessoas. Algumas pessoas que são mais intensas na sua insistência e conseguem atrair para os sítios onde estão a trabalhar investimento. Muito menos do que critérios políticos, mas os critérios políticos também existiram. Quem paga a visitabilidade? Quem paga a visitabilidade é uma questão importante, é uma questão que está tratada e que está tratada pelos mais antigos profissionais de receber visitantes e partilhar com eles identidade
vestígios de identidade, e que são os museólogos. O Timothy Ambrose, num livro chamado Managing New Museums, diz com toda a clareza que os custos de manutenção básicos, aqueles que dizem respeito à existência e conservação dos sítios, devem ser pagos pelo Estado, devem ser pagos pela comunidade. Os custos que resultam dos investimentos na visitabilidade dos tais passadiços e do desgaste resultante da visita, porque há sempre desgaste resultante da visita, devem ser imputados ao bilhete. E o bilhete deve ser apoiado quando as pessoas não têm meios para o pagar. Isto dito desta maneira parece muito simples, no entanto, sistematicamente coloca-se o mesmo problema, e sempre que falamos em abrir sítios arqueológicos à visita e alguém pergunta quem paga, só há normalmente duas trincheiras, uma que diz que tem que ser tudo pago pela coisa pública e uma que diz que tem que ser tudo pago pelos visitantes, como se não estivesse escrito. Isto tem também um bocado a ver com corporativismo e com o facto de os arqueólogos não olharem à volta, os arqueólogos e os gestores de património não olharem à volta e não procurarem sempre o trabalho que já está feito pelos museólogos. Alexandre, eu não sei se estou a estender-me muito, se não. Esteja à vontade, Paulo. Estou? Então, tranquilo. E, portanto, esse corporativismo tem que ser combatido, porque de facto atrasa-nos. O corporativismo é sempre uma coisa má. Eu não estou a conseguir avançar aqui. Não sei porquê. Consegui. Avancei demais. Desculpem lá. Volto a repetir volto a repetir e se calhar adiantei-me no slide anterior. De 40 mil sítios, apenas 500 são visitáveis. As causas para esta situação dos 500, apenas 500 visitáveis e pouco visitáveis, eles são visitáveis a Almadã refere-se de forma responsável, mas eles são pouco visitáveis no sentido em que a maior parte das vezes nem sequer têm uma interpretação acessível e não têm acesso, nem acesso intelectual, nem acesso físico. Uma das causas é um ciclo vicioso, eu descrevo aí, que tem a ver com arqueólogos que passam décadas a bradar contra a visitabilidade. Eu sou do tempo, que é uma coisa que se diz quando se chega a esta idade, mas eu lembro-me muito bem de estar em sítios arqueológicos a escavar, aparecerem visitantes e os arqueólogos virarem costas e dizerem aos miúdos, aos estudantes, para irem lá falar com eles e explicar. E isso tem a ver com a tal ideia de que a visitabilidade é uma forma ou a visita é uma forma de partilha que não é desejável, que é uma forma de partilha a que estamos obrigados, porque senão não recebemos dinheiro. É uma forma de venda dos sítios. E não é isso que estamos a vender, de facto. Não é? Mas é era e ainda é, de vez em quando, uma crença. A ideia de que transforma os sítios em não lugares e a ideia de que a excepcionalidade de cada sítio é que se torna banalizada quando passam a ser classificados com um label, um rótulo, como sendo todos da mesma cultura, por exemplo. A motivação aqui é nula. Não é? Os arqueólogos, nesses casos, quando adotam essa postura, têm uma motivação realmente nula. Não são todos, evidentemente, mas não deixa de ser importante lembrar que
que há arqueólogos que resistem à ideia de que se visite o sítio e que se visite a escavação, e partem do princípio que só se deve abrir um sítio ao público depois de ele estar todo escavado. Isto é um problema sério, um problema real da gestão de sítios arqueológicos. Acontece sistematicamente os políticos por serem locais, terem um interesse identitário num determinado sítio arqueológico, irem falar com a comunidade arqueológica e a comunidade arqueológica ter 3 discursos para o mesmo sítio e negar o discurso da outra pessoa e do outro arqueólogo, do outro investigador, negarem com veemência. E ao fim de algum tempo os decisores políticos afastam-se e primeiro entendam-se e depois nós pensamos no modo como deve ser valorizado. E com isto os sítios continuam abandonados e a destruir-se. Portanto, este mal-estar dos arqueólogos com a visita tem esse custo, faz com que não haja apoio da população e, por consequência, não haja apoio político, ou ao contrário, dos políticos e também da população. E, portanto, os sítios deixam de ficar protegidos e são destruídos, e quando é preciso pô-los numa balança entre o progresso, o famoso progresso, e a identidade, e é muitas vezes a identidade que é destruída, como todos sabemos. Os profissionais de turismo, por outro lado, também contribuem um pouco. Os profissionais de turismo, eu não disse há bocado quando estava a falar de mim, mas aquelas 2 obras e a desinquietação que me trouxeram levaram-me a estudar gestão e a ir estudar turismo para perceber não apenas a linguagem, mas perceber de forma profissional como é que se pode ajudar a resolver muitos dos problemas que temos em cima das mãos. Os profissionais de turismo, dizia eu, estão muitas vezes habituados a um discurso médio. Estão habituados a um discurso médio por natureza. Muitos guiam visitas por natureza e com competência. Muitos guiam visitas a grupos, em autocarros, a grupos que vão visitar monumentos. Não podem ter um discurso elitista, não podem ter um discurso que só chegue aos 3 indivíduos mais educados do autocarro, com mais formação, com mais educação formal. Também não vão usar um discurso completamente simplista. Portanto, fazem de facto o discurso médio a que todos possam chegar e estão treinados para isso. Mas isso, em determinadas circunstâncias, faz com que ele se torne demasiado simples e os profissionais de turismo exijam um discurso demasiado, e este demasiado tem que vir mesmo, entre aspas, como está ali no texto, claro. As coisas não são claras e há ocasiões em que o discurso que tem que ser dado não é o discurso claro e simplista, é o discurso problematizante. É dizer, há quem ache que é isto e há quem ache que é aquilo. E nesta fase ainda estamos a investigar para conseguir saber. Isto dito de maneira honesta e clara ajuda a que o discurso não tenha que ser simplificado e não minta, por consequência, e ao mesmo tempo respeita as pessoas. Eu trago ali 2 livros que são, para todos os profissionais de turismo os conhecem, os arqueólogos talvez nem tanto, que são 2 livros que são vitais. Um, que é o da Sociologia do Turismo, do Joost Krippendorff, que foi publicado em 84, é um psicólogo que decidiu fazer psicossociologia e foi estudar o fenómeno do turismo, e uma das coisas que estudou foi os processos de degradação da atratividade dos sítios. Quando os sítios são banalizados, quando os sítios são
desrespeitados, quando uma das coisas que nós temos nos sítios arqueológicos, que é uma certa intocabilidade, é desrespeitado e se mete em cima daquilo, em cima do vestígio que está ali intocado, ou quase intocado, há 2000 anos, e que nos passa essa emoção. Se mete em cima daquilo um passadiço que é completamente contemporâneo, que é maior que o vestígio. Aquilo que estamos a fazer é degradar a atratividade do sítio. E a mesma coisa em paisagens e sítios mais complexos, quando se constroem hotéis em cima dos sítios, quando se constroem os chamados recursos secundários, que são os recursos que permitem o acesso ao sítio, em cima dele, destrói-se. Quando não se respeita a capacidade de carga dos sítios. O Krippendorf é dos primeiros a dizer não podemos enfiar multidões em cima dos sítios monumentais, os sítios que vamos visitar. Seja um centro histórico de uma cidade, seja um sítio arqueológico mais frágil, tem que se medir e perceber a capacidade de carga. Acho que só agora é que estamos a fazer isso. Nos últimos 10 anos, talvez. O outro é um livro de 1990 e depois publicado até 2012 em republicações, que é o The Tourist Case de John Ury, que faz uma coisa, trata outra questão, trata a questão do discurso simples e claro. E quando eu falo dos profissionais de turismo, não quero deixar de lembrar que em Braga, quando tivemos lá no último encontro da Arqueoloci, houve um profissional de turismo que era arqueólogo, tem uma empresa de arqueologia, que disse: nós temos que ter algo assim, estou a parafrasear, nós temos que ser realistas e perceber que aos turistas nós temos de dar aquilo que eles querem. Todo aquele livro, que é um livro essencial do mundo do turismo, o Tourist Gaze, o olhar do turista, é acerca do contrário, é acerca de explicar que quando as pessoas são enganadas, quando as pessoas são infantilizadas, quando lhes respondem com soluções muito simples e não lhes ensinam alguma coisa, nem que esteja a dúvida sobre o que existe, aquilo que acontece é que as pessoas sentem-se defraudadas e desrespeitam. E desrespeitam o sítio, desrespeitam o processo educativo e de partilha que ali está, porque passam a achar que é apenas uma coisa plástica, uma coisa plastificada. E portanto, na verdade, infantilizar os turistas e assumir que eles não querem aprender, não querem saber nada, é um caminho claramente errado, estudado como errado. Nenhum destes dois autores deixou de estudar situações concretas e medi-las para saber se estava a dizer alguma coisa com base. É por isso, por exemplo, que todos os castros são celtas ou lusitanos, não é? E a complexidade é incomparavelmente maior e pode ser explicada sem dificuldade. O contrário também é verdade. Tentar não me estender muito mais. O contrário também é verdade. Não é incomum encontrarmos discursos que são altamente crípticos, altamente são sinuosos houve, agora já foi retirado felizmente, mas houve um museu aqui no norte do país que, para evitar dizer que um determinado conjunto de sítios arqueológicos correspondiam a uma cultura, porque a abordagem histórico-culturalista está mal vista, ou estava mal vista naquele meio, usou a expressão galáxia cognitiva. Então, aqueles sítios pertenciam a uma galáxia cognitiva. E uma galáxia cognitiva é uma coisa que a maior parte dos miúdos que se sentam naquele auditório para ouvir falar sobre aqueles sítios arqueológicos e a maior parte dos visitantes que precisam de um discurso médio, mas respeitoso, que não minta, não percebem.
na verdade, quer dizer essencialmente o mesmo que cultura, mas porque as culturas também são uma, uma realidade cognitiva, não é? Mas, mas o que estava lá escrito nas legendas do vídeo era que aqueles sítios todos correspondiam a uma galáxia cognitiva. O profissional que fez aquilo, que eu conheço e que respeito muito, não o fez porque, porque não gostasse de partilhar. Até foi um grande professor e até é uma pessoa que gosta de partilhar comunicação, mas estava claramente pressionado por pela vontade de dizer algo que não criasse celeuma entre os pares, os seus pares. Não é? E isso é uma questão que todos temos, para que todos temos que olhar quando estamos a comunicar com receptores, e os receptores não são os pares que temos nas universidades ou nos centros de investigação. Pronto. As soluções estão lá muito identificadas, eu estou quase a acabar. Aliás, estou no último slide. Estão muito identificadas e vêm sobretudo da área da museologia, como fui dizendo ao longo da apresentação. Passa por assumir um rigor no discurso científico, mas adaptando às categorias interpretativas dos visitantes e nunca infantilizar os visitantes. Passa por ações práticas que aparecem no livro de que vos falei, no Visitors Welcome, aparecem referidos e é um manual extraordinário que, apesar de antigo, é um manual que é obviamente, por ser antigo, todo ele analógico, não é? Não tem praticamente nenhuma solução digital, o que às vezes pode ser interessante num mundo que esteja excessivamente digitalizado, outras vezes não. E essas práticas são práticas, por exemplo, que recorrem à arqueologia experimental, ou que recorrem à história ao vivo. A história ao vivo é um recurso muito interessante. Aqueles guias que aparecem investidos à época, desde que não seja ao longo destes anos visitei, acho eu, centenas ou talvez milhares de sítios e vi sítios onde se faziam ações de história ao vivo com a intenção de comunicar, onde andava gente de monociclo, punham uma serapilheira em cima do assento do monociclo e andavam numa feira medieval, neste caso. E quando interrogados, o monociclo era medieval, e não, é a minha arte. A falta de rigor na história ao vivo é má. Se calhar uma marcha de soldados romanos não tem que ser melhor do que isso, porque está a forjar e a fazer uma segmentação daquilo que há para dizer sobre o armamento dos soldados romanos. Uma segmentação excessiva. Mas usar uma pessoa que apareça e que seja exemplar e que explique que aquele armamento corresponde a um determinado momento, noutros momentos se usava outro, usar isso como uma ilustração rigorosa pode ser um elemento muito importante. Portanto, essas ações práticas, quer da arqueologia experimental, quer da história ao vivo, promovem uma corrente de aprendizagem, sim. Pois, no que diz respeito à proteção dos sítios, para que de facto eles não sejam destruídos, regras claras. Né? Todos nós somos turistas, todos vamos a sítios onde, se não nos disserem que só podemos ir para a direita, vamos acabar por poder ir para a esquerda sem nos apercebermos do que fazemos. Vai sempre haver uma margem de pessoas que, se tiverem uma regra clara, ainda assim vão passar para o lado errado. Mas não são a maioria, são a minoria clara. E, portanto, o impacto que tem na desproteção dos sítios é mínima. E, finalmente, uma vital articulação com os profissionais do turismo. Os profissionais do turismo, nós temos 30 milhões de visitantes. Há uns anos atrás, estrangeiros, há uns anos atrás só faziam visitas os guias intérpretes. Os guias intérpretes são pouquíssimos para este mercado.
pouquíssimos, não têm, estão completamente empregados e são pouquíssimos. O mercado precisa de gente que ajude a interpretar, ajude a visitar, que medeie património, não apenas o arqueológico, os museus, medeie a visita a estes sítios. E há neste momento, consulta feita há uma hora atrás, porque está sempre a mudar, 12.783 agências de animação turística registadas no Registro Nacional de Turismo. Portanto, há uma força de trabalho que está legalizada, que paga seguros e que, com as óbvias exceções que são realidades estatísticas de pessoas que estão ali para fazer outras coisas, querem melhorar a visita turística e a visita em geral, turística ou excursionista, no país. E, portanto, encontrar plataformas de articulação é fundamental. E creio que falei quase uma hora, portanto, agora vou-me calar e responder a perguntas ou assistir a discussão. Eu só termino com a mesma imagem que me apareceu há bocadinho, que eu achei que devia pôr, dizer que sim, claro, preferimos uma ilha paradisíaca que seja acompanhada por boa história e cultura misteriosa, sendo que misteriosa é que significa apenas que é para ser descoberta responsavelmente. Muito obrigado pela vossa atenção.